Queridos amigos, que prazer, mais uma vez aqui, para que possamos falar de assuntos tão importantes. Né? E nessa oportunidade estamos convidando o nosso queridíssimo, o Birajara Cabral. Birajara Cabral, que milita no movimento espírita, também é esperantista de coração, sempre fala do esperanto, né? Assim como também, além de psicólogo, está ligado a atividades mais diversas. Mas nesse momento nós vamos conversar com ele sobre ser médium. Primeiro, Bonantago. Birajara. Viu que a pronúncia dele é boa, hein? Tudo bem, Birajara? Tudo bom, graças a Deus, tudo bem. Que prazer tê-lo conosco. Você que tem uma larga experiência ligado nos vasos braços do movimento espírita e também não espírita. Como é essa história de ser médium? Você é médium? Como se manifesta? Que tipo de mediunidade você tem? Como diz, né, o Kardec, né, todos somos médios, mais ou menos médios. Né? Isso mesmo. Então, nós já estamos samaritano há bastante tempo. Você qual é o nome do Grupo Espírita? Aqui no Rio de Janeiro, né? Samaritano, lá na Sulacap. Sulacap, um bairro aqui. Isso, bairro aqui na Sulacap, isso é. Próximo lá ao Museu Aeroespacial. Sim. Então, começamos lá com a dona Nilva, que é a nossa irmã querida. Grande amiga. Nossa presidente fundadora. Presidente fundadora. Isso, continua, né, nos conduzindo ainda. E a nossa atividade começando pela evangelização, trabalhando com a mocidade, né? Sim. E depois, com o tempo, fomos tendo essa experiência, né, na prática mediúnica, na parte da psicofonia. Então, eu acho assim uma oportunidade sagrada de todos nós, né? Essa atividade de psicofonia, você deve ter... Eu também sou eu sou médium psicofônico, quer dizer, você não é, você não está, você é. Isso, E eu vivencio situações o mais interessantes possíveis. Como as pessoas muitas vezes não são médias, elas jamais imaginam que a gente experimenta. No momento em que você recebe os espíritos, você é médium psicofônico, ou de incorporação, como eles dizem. Isso, exatamente. Antigamente... Como é que você é feito esse processamento? Existem médios que inclusive vê o espírito naquele momento, né? Há outros que vêm diretamente, no meu caso, por exemplo, eu só apenas sinto as vibrações e em certos momentos vê alguma coisa, mas não bastante tão claramente. Como acontece com você isso? Antes, Giovanni, eu acho que é interessante assim, falar assim, para os nossos ouvintes, né, telespectadores que nos acompanham aqui na rede, né? Um livro escrito pelo Divaldo sobre qualidade, né, na prática mediúnica. Sim. E lá ele nos orienta o seguinte, né, que todo processo, falando da própria psicofonia, né, o médium é que está no controle. Então isso que ficou muito claro desde a nossa orientação, da nossa educação, até que antigamente se falava muito de desenvolvimento mediúnico, aí depois começou a se falar em educação mediúnica. Então, todo médium, ele tem, a princípio, aquela responsabilidade de conduzir o processo, né, ainda mais um médium consciente, que é o meu caso, né, de saber ter aquela postura de controle. Por exemplo, bater na mesa, jogar cadeira, etc, etc. Isso fica muito por conta do próprio médium. O médium, né, que tem que ter essa educação. Então, isso foi algo que foi sempre nos passado, porque no trabalho de socorro, né, vinham os irmãos de diversas formas, né? E aí tínhamos essa orientação de saber como conduzir aquele processo. Então, o médium, ele é triador dessa manifestação, sem perder a veracidade do fato, mas ele é quem está conduzindo, ele é que está no leme. Aliás, o médium é o primeiro doutrinador, ou seja, orientador. Isso, exatamente. Ele é que filtra tudo isso que se manifesta. Há espíritos que vêm, querem fazer barulho, querem falar alto, querem falar palavras de baixo calão. Isso, exatamente. Então essas coisas precisam ser controladas por ele. Por isso a história da escolinha de médico hoje é a educação mediúnica, é isso? Com certeza. Então isso ficou muito marcado na nossa vivência, no nosso aprendizado em relação às práticas mediúnicas, né? O médico tem que estar ali no leme, no controle, para que o socorro seja feito, né, para aquela entidade que está se manifestando e que ele possa manter a harmonia, favorecer a harmonia do grupo que está ali. Então, esse cuidado é algo que ficou bastante marcante na nossa vivência, ainda está, né? Tem um livro que tem por título Voz do Além Túmulo. Esse livro é maravilhoso, né?
Um livro que se fez em função de gravações. Mas quando surgiu o gravador no Brasil, o Carlos Torres Pastorinho, que também era esperantista, era na época e continuou lá trabalhando, ele pegou uma série de mensagens psicofônicas e fez depois, virou 2 livros. Um é esses, Voz do Grande Além e Instruções Psicofônicas. Então, nesse livro que tem por título Voz do Grande Além, tem um caso interessantíssimo de um espírito em que ele coloca, eu não consigo lembrar o nome do espírito, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde ele coloca a importância do médium, naquele momento, e do doutrinador. E até dizendo que o doutrinador é uma espécie de médico com relação ao assunto. Você sente isso quando na hora em que recebe os espíritos? Porque você precisa ter a pessoa que, na verdade, é médium esclarecedor. Isso. E pega Desobsessão, o título que o André Luiz deu foi esse. Você sente isso? Como é que você sente na hora que você recebe o espírito, numa situação lastimável, né? E naquele momento ali, você é médium consciente, assim como eu também, como é que você faz? Como é que você sente as vibrações? Como é que, de modo geral, toda essa comunicação mediúnica, psicomediúnica? E voltando sempre à questão da consciência, que é um ponto bastante significativo, né? Vem daquilo que você percebe que é um processo meio tênue, né? Entre você estar recebendo, você não impede a manifestação, mas você é o canal que tem que nortear para aquela mensagem, para que aquele irmão possa se passar. Sim. E junto com a parte que você fala, doutrinador, que até muitas vezes revisto essa palavra, né? Porque doutrinar é como se você fosse... se pondo lições, dizem que na verdade tem que ter muito cuidado, porque assim, os espíritos que estão ali, em grande maioria, talvez uma grande quantidade, não tem noção que está desencarnado. Não então, assim, e tem algumas nomeações que até colocam assim, o terapeuta doutrinário. Interessante, o termo é muito o aconselhador, o facilitador, então assim, que ele vai acolher e vai escutar. Sim. Então ele não tem que fazer ali um sermão. Né? E o médium, na própria manifestação, ele que está consciente, ele está atento à própria manifestação, como ao que está ocorrendo também no processo ali da reunião, da facilidade ou dificuldade que o doutrinador ou o terapeuta, né, doutrinário... Ou como diz o nosso querido André Luiz, lá no Desobsessão, né? É um livro clássico. Não, é fantástico. Toda e qualquer pessoa que lida com o assunto precisava ler Desobsessão. Não, isso eu acho assim, que todos devem ler esse livro, que é um livro bastante ilustrado, né? Então, eu acho que ali fala assim de parte a parte, de todo o começo, né? Assim, quem está nos ouvindo pode buscar esse livro, pesquisa na internet, vai verificar o que é, as ilustrações, e bem didático, bem simples. Independente de ser né? espírita ou não. Ou não, para ter o entendimento, né? Da ambientação. Aí está falando, Divanildo, assim, antes da prática, né? Que se recomenda que os médios cheguem um tempo antes, se preparem, mas aquela preparação, como o próprio André Luiz fala, os mentores falam, ela começa não quando ele entra no centro, já começa bem antes, no dia a dia, né? Nos nossos atos, nossa atitude, mas naquele dia em especial, a vigilância deve ser maior. Você falou isso aí, me faz lembrar, muitas das vezes nós, no caso nosso, que vai sentar na mesa mediúnica daqui uns dias, quantas e quantas vezes os espíritos que coordenam a atividade aproximam os companheiros espirituais da gente. Isso. Por isso a necessidade de você estar muito atento. Eu me lembro muito de Jesus. Vigiar e orar frequentemente. Porque sempre surgem situações que, se você não tiver cuidado, daqui um pouco você entra no clima e atrapalha mais tarde na mesa mediúnica. Isso. Em vez da gente ser um elo agregador, nós podemos ser um elo assim que está desagregando, porque nós não estamos centrados em nós, em primeiro lugar, na nossa atitude, pensamentos, né? Então o processo ele se dá diariamente e principalmente no dia, antes de chegar à casa espírita. Chegando à casa espírita, né? Já estando na casa espírita, normalmente 30 minutos antes, se ambientar,
evitar trazer os assuntos lá de fora, do dia a dia, assuntos de manchete de jornal, que trazer aqueles assuntos para aquele momento, não, aquele momento ele está centrado. E como nós temos uma questão hoje em dia, né, João, muito forte, que é a questão do celular, entrou no centro, desliga o celular. Não é só desligar o celular no sentido daquele artefato tecnológico, é ele se desligar do que está trazendo ali. Psicicamente, porque assim, além de tudo aquilo que muitas vezes, dependendo da função que nós tivemos, nós podemos ter sido torpedeados, ainda tem o quê? As manchetes, alarmistas, etc., as tragédias. Então, durante o dia, ele deve se abster, e aí tem que fazer um jejum do WhatsApp também. Exato. Porque o WhatsApp vem tudo. Exato, então, se fazer o quê? A leitura do Evangelho para ser um bom instrumento e um bom acolhimento daquele irmão que já está com a gente durante o dia. Aquela aproximação, né, que já aconteceu, né? O próprio André Luiz aconselha até a gente, uns minutos antes, dar uma descansada, para que possa harmonizar no plano espiritual, aqueles que possam, na verdade. Né? O ideal é que seria feito isso, né? Que naquele dia seja um dia não só de jejum físico, mas de jejum espiritual, de palavras, atitudes, etc., para que nós possamos ser um bom instrumento para aquele socorro que vai acontecer. Em primeiro lugar, somos nós que estamos sendo socorridos, né, gente? Você bem falou isso, eu me lembrei nesse instante. Disso aí. O primeiro ser beneficiado. Primeiro, graças a Deus, somos nós que somos beneficiados. Nós nos educamos a partir dali. Exatamente. E aí, passamos a ser um canal para aquele que vem, para aquele irmão encarnado que procura a nossa casa, angustiado, inquieto, infeliz, né, por várias razões. Então, ele vai ter ali, junto com a espiritualidade, aquele canal de socorro, de amparo. Então, é uma coisa assim, fabulosa, que talvez a gente não tenha a dimensão da misericórdia que é a gente estar num trabalho mediúnico. Exato. Agora nós sabemos, Allan Kardec, aliás, para mim o maior compêndio, a humanidade não descobriu ainda, sobre psiquismo, né, nessa área mediúnica também, que é o livro dos médiuns. Isso. Um dia, você que é psicólogo, um dia, possivelmente, vamos ter essas obras da doutrina espírita, não para ser espírito, como digo, mas para ter consciência de ser divino, de ser espiritual. Né? Exatamente. E até usando nos dias atuais, um ser cósmico. Eu gosto muito de colocar, enfim. Então, a gente observa muito isso. Então, Allan Kardec diz que existem 3 tipos de maneira de como você recebe os espíritos. Consciente, semiconsciente e inconsciente. Você já disse que é consciente. Nessa sua consciência, como é que se faz de modo geral? Você já sente, além das vibrações, e o que vem mentalmente? Tem algumas nuances que chamam a atenção a você? Que só você que sabe? Primeiro é o seguinte, né? Acho que é muito importante a gente citar que o trabalho mediúnico tem que ser na casa espírita. Né? É básico. Porque a gente sabe que às vezes a pessoa não vou receber a entidade em casa, etc. Então, assim, o trabalho tem que ser no lugar... Há casos excepcionais, né? Casos excepcionais, mas que não são a regra. Não são a regra. Não são a regra. Então, assim, já no ambiente preparado, né, ali harmonizado, você já está sendo envolvido, como a gente está falando, desde antes de chegar a casa, né? Sim. E aquilo se dá naquele momento apropriado que vai estar ali. Né? Às vezes, a nível de sensações, de pensamentos, né? E daquilo que vem naturalmente através da psicofonia. Né? E nesse processo, ele vai acontecendo de uma forma assim, bem natural, né? Com aquele cuidado, né? Com a manifestação, do tempo também, dependendo do tipo de trabalho que o nosso irmão lá, que está na condição de doutrinador, de terapeuta doutrinário, outro nome que você falou, de esclarecedor, né? Que a gente está naquele conjunto, que ele tem um tempo, dependendo da estrutura de cada trabalho, ele sabe disso, né? Cada trabalho tem a sua nuance. Às vezes você tem 4, 5 médios, né? Aquilo se dá de alguma forma. Então, essa consciência de estar permitindo a facilidade que o irmão vai estar se manifestando e atento ao conjunto, porque nós estamos conscientes.
E é interessante quando você fala assim de médium inconsciente, a única pessoa que conheci de médium inconsciente é a nossa própria presidente, a nossa Nilva. Ah, nossa irmã Nilva. Ela é inconsciente, né? Inconsciente. Um caso raro, na verdade. E aí, já fazendo uma pontezinha, quando a gente começou a estudar sobre essa questão, aí eu estou falando lá 30, 40 anos atrás, Sim. quando a espiritualidade começou a nos nortear em relação à necessidade de trabalhar a questão de prevenção, a droga, a dependência química, o que acontecia? O mentor vinha através dela e qual o artifício ou o recurso que nós lançávamos? Gravávamos a manifestação. Sim. Por quê? Depois ela não se lembrava do que tinha. E como ela não era, por exemplo, uma especialista no assunto, e às vezes ao conversarmos, ela tinha posições, às vezes contrárias ao próprio espírito. Isso mesmo. Que ao mesmo tempo, eu sempre falo isso, mas que aquilo só demonstrava a grandiosidade que era a condição dela enquanto médium. Mostrando a veracidade do fato. Exato, assim, olha só, vamos escutar aqui. Olha só que o médium está, o que o espírito está falando através do seu intermédio. E aí analisávamos, né? Muito interessante isso. Então, assim, isso, Givanildo, eu acho assim que é uma prova assim, inconteste do fenômeno. Exato. Do fenômeno. Quando nós somos conscientes, e a gente sabe disso, né? A gente pode ter uma cota ali de animismo, que é natural, né? Que é natural, e com o tempo isso vai diminuindo, né? Através da nossa vivência, da nossa experiência. Mas o médium inconsciente é uma dádiva assim, bastante significativa pelo processo que ela está vivendo, até da importância do trabalho que ela está fazendo. Então, você está falando isso, eu estou me lembrando muito das obras da velha Krijanovskaya, Krijanovski, que recebia o Rochester. Ah, sim. Era médium, no caso, psicografia, né? Mecânica. Eu não sabia o que estava. Recebeu N livros e confirmando-se aquilo que dizia nos livros dela. Sem ter essa consciência com isso, já na área da psicografia. Na área da psicofonia, é possível também, como tem a nossa irmã, que você agora citou. Isso, então. São fenômenos assim, bastante não frequentes, né? E que demonstram a fidelidade ou a fidedignidade do processo, né? Assim, da imparcialidade. Onde, assim, a nível de uma pesquisa, de observação, você vai ver e que ela desconhece totalmente o que falou. Mas é muito interessante. Contestava muitas vezes, não, mas eu acho que isso tem que ser assim, olha só, mas vamos escutar o que o mentor falou? O mentor disse. Vamos escutar o que o mentor disse? Aí ligamos lá o gravador, na época, naquele cassete, aí ela escutava, olha, através de você, como é que a gente sai dessa? Opa, então vou avaliar. Ou, de repente, o espírito está errado, pode acontecer, ou, né, o nosso entendimento está errado. E aí, analisávamos, chegávamos a um entendimento e demonstrava assim, a gente só dá a grandiosidade, de fato, da condição mediúnica que ela tinha. Né? Agora, existem alguns companheiros que estão entrando, se tornando médium, e muitas das vezes esse é um outro assunto que tem causado algumas polêmicas, pessoas querem ir nas casas espíritas e já querem participar como médium. E a partir daí, se tornar médium para receber essa ou aquela comunicação de um familiar e tal. Como é esse passo, por exemplo, do médico que chega na casa espírita, que não conhece bem todo o processamento, como é que toda essa, em função da tua experiência, para essas pessoas que assim pensam? Aí a gente vê o seguinte, Vanildo, que cada casa, às vezes, ela tem um protocolo. Né? Nós temos um amigo comum em que ele usa uma expressão assim, muito interessante, que vai para um certo extremo. Diz, não, as pessoas hoje querem que a pessoa tenha pós-doutorado para chegar no trabalho mediúnico. Também tem isso, né? Não necessariamente, não é isso. A gente tem que encontrar o caminho do meio. É tanta regra, tanta exatamente. coisa que... A gente tem que encontrar o caminho do até meio. desestimula o pessoal. Exatamente. E aí a gente pode fazer uma ponte também interessante, Ivanildo, assim, que às vezes a pessoa ela chega com algum problema de depressão, de ordem psíquica, e isso não, isso é questão de mediunidade. Opa, necessariamente não é isso. Às vezes ela pode estar com algum tipo de transtorno psíquico, sim, que necessariamente não é aquela problemática. Sim. Então tem que ter esse cuidado. Muito cuidado, na verdade. Bastante cuidado, muito cuidado nessa hora, porque
A gente tem que analisar, a pessoa vai ter o estudo, vai ter a própria condição também dela, se ela tem condições de estar navegando. Por isso a necessidade do atendimento fraterno. Isso. A partir dali, coordenar a pessoa. Com certeza. É isso? Eu acho que o atendimento fraterno também é uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, que é fundamental as pessoas serem preparadas, né? E nós sempre trabalhamos em fazer oficina de atendimento fraterno. Sim. E aí, usando um pouquinho do humor, sabe? Para dar um entendimento que pode e que não pode, que às vezes a pessoa acha que ela vai para o atendimento fraterno, quem está atendendo, que ela tem que abrir um livro assim e falar assim, da vida pregressa da pessoa. Não, você, no passado, você foi, esse olha só. também é uma confusão que eles causam por aí. Muito. Antecipar informações, Porque sua vida anterior você foi isso, foi aquilo. Isso. Muito cuidado. Nós já vimos situações assim. É uma necessidade. Isso de maneira terapêutica, não nesse momento. Não, com certeza. Situação. Então, assim, por isso que o atendente, eu acho que o atendimento fraterno é assim de uma valia extremada nos dias de hoje. Mas tem que ter o preparo. Porque não basta ter boa vontade. Então, a pessoa desejosa, ela tem que passar por um curso, ela tem que passar por uma orientação, para saber se ela vai ter condições, né, condições internas e condições de informação, para que ela possa acolher e saber quem conduzir. Porque ali, como a casa espírita é uma casa pública, não é isso, né? Vai quem necessita, quem deseja, ali tem que ser atendido muitas vezes conforme o respeito da singularidade que a pessoa está trazendo ali. E até todo um processo terapêutico. Isso, exatamente. Para que possa ir mais tarde, você estava colocando. Se a pessoa necessariamente, todos somos médios, mas se ela está em seus planejamentos, no seu planejamento, participar como médio, tal qual. Isso. E um livro muito bom, né, quem sabe, é o projeto Filomeno Miranda, né? Sim, muito bom. Onde assim que toda a estrutura ali do atendimento fraterno... Aliás, Filomeno, acho que ele dá sequência ao trabalho do nosso André Luiz, né? Fantástico. E aí, assim, por exemplo, atendimento fraterno não é terapia, não é psicoterapia. Você não tem que estar lá 1 hora orando. Então, assim, o próprio Divaldo e o próprio projeto também tem critérios, qual o tempo, de que maneira... muitas vezes você fazer um atendimento impar, dois atendentes, porque é um universo ali desconhecido de pessoas que você não tem domínio. Então, chegando, tem que ter aquele cuidado para isso. Pois nós estamos quase terminando. Estamos quase terminando. Mas passa antes, rápido. Pois né? Passa rápido esse tempo, né? Mas antes de chegarmos ao final com relação a esse assunto, você já está convidado para participar outras vezes, você tem um outro assunto interessantíssimo, que se você puder dizer alguma coisa nesse aspecto, seria interessante. Se não, nós vamos fazer outra oportunidade. Você, nessas atividades com o médico psicofônico, você que é psicólogo e trabalha com pessoas envolvidas com tóxico, né? As pessoas que estão vivenciando esse drama, né? Você chegou a receber algum espírito dessa maneira e tal? Não, eu pessoalmente. Quer dizer, na trajetória mediúnica, com certeza, né? Sim. Mas no nosso preparo... Eu digo na atividade mediúnica. Isso, estou falando da atividade mediúnica mesmo, né? No nosso preparo do assunto, que até onde a gente já chegou, através da nossa presidente Nilva, tivemos, inclusive... foi programado para nosso aprendizado. Olha, nós estamos trazendo aqui uma entidade que viveu o processo, que está recém-desencarnado, né, ainda, né, tomando consciência, etc, etc, e ainda trazendo as sequelas. Então, o que a gente vê, Givanildo? Daí vem a importância do conhecimento espírita no processo. Sim. A gente não pode desconsiderar, lembrando nosso amigo Luiz Carlos Formiga, o Espiritismo não desconsidera nada que a ciência coloca e temos que tratar o dependente conforme que a ciência informa. Mas tem os aspectos espíritas. Sim. E aí nós vamos ver o quê? Que a pessoa que passa para o outro lado com essa problemática continua a sofrer. E antes, aqui e agora, a pessoa continua muitas vezes, como a Joana de Anjos disse, né? Ela necessariamente não começa com o processo de obsessão, mas ela termina com o processo de obsessão. Sim. Continua a estar vinculado àquelas entidades que um dia já vivenciaram aqui na Terra o processo e está em sintonia com ela. Então, o indivíduo, no consumo, na doença, ele passa a não estar mais sozinho.
Por isso a necessidade de mudança, atitudes, hábitos, lugares, né? E de reforma íntima. Então isso aí é um outro Valeria não, pra vai gente acontecer. Conversando Palestra lá mais adiante tempo, sobre isso aí. Isso. Agora você, ao falar isso, praticamente esgotou o tempo da gente, mas a gente observa, portanto, que essa atividade de desobsessão, junto os companheiros com problemas dessa ordem, tem ajudado, não? Sim, com certeza. Isso aí, a própria literatura também vai mostrar isso, né? É o socorro que a espiritualidade faz, né, em relação a quem tem um problema, mas que o indivíduo tem que ajudar a si mesmo. E lembrando, acho que é a pergunta 845, não sou muito bom nisso, mas como a gente viu recentemente, né? Mas está no livro dos Espíritos. 845, parece essa, assim, perguntando se existia arrastamento irresistível. Sim. Aí o que Kardec fala? Não existe arrastamento irresistível. Então, assim, nós temos o poder e temos a vontade, a condição de resistir. Porque pode ter a interferência espiritual. Sim. E a interferência espiritual, ela acontece por quê? Porque nós temos algo em nós que oferecemos para aquela sintonia. Então, o Espírito não aparece casualmente, porque nós temos aquela sintonia. Nós produzimos situações. Exatamente. Fluidos, tem uma fala muito interessante, foi até o nosso estudo lá no Cristo Consolador, o MAP Cristo Consolador em Itaguaí, em que trouxeram essa colaboração. No nosso domicílio entra quem nós desejarmos, ou quem nós convidamos. Olha só que interessante. Então, qual é o nosso domicílio? É a nossa mente. Nós podemos estar fragilizados, inquietos, mas nós temos condições de resistir. Claro. Então, isso é importante ter esse entendimento, porque a espiritualidade inferior, ela vai se aproximar em virtude dos nossos atos, das nossas atitudes. Uma outra coisa básica, eles ainda não prestaram atenção, o processo mediúnico se faz, mas você precisa sentir. Isso. Se você não sentir o processo, jamais você vai ter a manifestação. É bem verdade que ainda nós estamos num período onde o sentimento não está tão filtrado. Isso. Muito mais se faz as nossas paixões fortes. E aí interfere. Verdade. Mas dia virá em que cada vez que ele fosse estudando, claro, a gente vai ver que a nossa participação é mínima ou nenhuma. Com certeza. Então a gente tem que estar atento nesse processo para que a gente tenha esse entendimento que nós somos o condutor. Exato. Né? Para que não justifiquemos que estamos assim à mercê e que foi por conta da obsessão. Nós temos a nossa cota necessariamente. Agora, a pessoa está precisando de socorro. Aí já é outro processo. Em que sentido? Né? A mudança de atitude, a espiritualidade vai fazer a parte dela na desobsessão, mas o principal é ela. Por quê? Nós tivemos uma participação agora no programa Analisando os Fatos, né, em que um irmão perguntou no programa do nosso Eduardo Araújo, que acontece às terças-feiras ao meio-dia. E então o irmão perguntou, olha, eu estou passando uma desobsessão, mas ainda de vez em quando sinto aquela vontade muito grande de beber. Será que eu tenho algum espírito ligado a mim? Então a questão principal, primeiro, a desobsessão está fazendo a parte dela. Aí nós devolvemos para ele, para o nosso ouvinte, você está de fato fazendo a sua parte, em que sentido? Ao sair do centro, você está buscando mudança, atitudes, lugares, hábitos, você está em recuperação ou simplesmente parou de beber? Porque assim, ou simplesmente está indo à desobsessão. Porque se a pessoa vai para a desobsessão, a espiritualidade cuida, é igual o enxuga-gelo. Ele vai, continua a frequentar os mesmos lugares, etc, aquela sintonia permanece. Então, vem outros irmãos junto com a sintonia que ele está oferecendo. Então, é importante ter esse entendimento que não existe mágica nesse processo. Existe ajuda e socorro, mas, em primeiro lugar, um indivíduo buscando a sua própria recuperação, com mudança de atitudes, pensamentos e hábitos. Né? O Birajara Cabral, viu? Seu nome todo. Que prazer ter conosco. Prazer é meu, com certeza. Nome, assim, de estarmos reencontrando, porque nós já digamos até algumas encarnações aí, né? De tanto tempo, é possível, sim. Nós nos conhecemos há quanto tempo? Né? E que prazer ter conosco e, como dizem em espanhol, diz revido. Diz revido. Obrigado, Bira. Está aí, meu amigo. Mas, amigos, mais uma participação nossa no nosso trabalho ligado ao nosso GD. Diz devido, mais uma vez repetindo.